Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula 4 gravada, capítulo 10, nono ano. Eu sou Rose Ravena, estou aqui para falar de Aristóteles. Então, vamos lá. A felicidade é a maior, a mais nobre e a mais agradável coisa do mundo. Esse é um pensamento de Aristóteles. Ele gostava muito de falar sobre a felicidade, questionar sobre a felicidade, um dos seus objetos de estudo muito conversado, muito discutido nas grandes universidades e nos debates de filosofia. Então, Aristóteles nasceu em 384 na antiga cidade de Estágira, situada na fronteira de Macedônia. Durante cerca de 20 anos, ele foi aluno de Platão na academia, tendo posteriormente se afastado do mestre, fundando a sua própria escola, o Liceu, cujos ensinamentos se distinguiam-se da de Platão, dos pensamentos de Platão, principalmente pelo componente místico, mítico também religioso, e pelo maior interesse nas ciências naturais. E ele gostava muito das questões de buscar de forma empírica, em detrimento da ciência, a matemática, pela substituição do método dialógico pelo sistemático. Por sistemático, entende-se o caráter organizador, sequenciado, catalogador, explicativo, por meio do qual Aristóteles dispôs seus tratados filosóficos de uma forma sequenciada, organizada. Então, Aristóteles procurou classificar argumentos nos debates estabelecidos que para eles eram válidos e serviam para buscar o conhecimento verdadeiro, que para ele tinha que ser a ciência, aqueles que eram muitas vezes que algumas pessoas achavam inválido, que afastavam do conhecimento verdadeiro. Esse estudo fez no pensamento de Aristóteles uma fundamentação lógica da ciência, e ele passou a argumentar o pensamento racional. Segundo Aristóteles, são 4 as causas que englobam tudo aquilo que se pode saber sobre alguma coisa. O objeto do conhecimento, que ele acreditava que era material, formal, eficiente e final. A causa material da matéria, tudo aquilo que existe, que é feito. Pode-se dizer que o barro é a causa material, do tijolo, e a planta, que é o algodão, é a causa material do tecido que são feitas roupas. Então, a causa formal, a forma que contém e expressa o conteúdo, assim, a forma determina o que é a coisa. O formato do tijolo é escolhida pelo seu criador, por exemplo. Como vocês podem observar aí o formato desse tijolo. Então, a causa eficiente é o fenômeno que o produz. Assim, o instrumento utilizado para a modelagem dos tijolos são a causa eficiente, No caso aí, como vocês podem perceber, é um maquinário, mas existem outras formas de produzir o tijolo sem ser com esse tipo de maquinário, que é feito de uma forma artesanal, mas que é utilizado alguns artefatos, enfim, para produzir esse tijolo. Então, isso seria para ele a causa eficiente. A causa final é a finalidade para que serve aquele tijolo ou tecido, enfim. No caso, como vocês podem perceber, aí o oleiro, quando produziu e vendeu o tijolo, teve uma causa final, que foi a pessoa que comprou, que pretende construir com esses tijolos. Então, para haver um movimento, é necessário a força. Vocês perceberam uma força para motivar, que impulsiona para que tudo aconteça. Então, essa força possibilita um movimento que é chamado de motor, o que move. Em geral, tudo que move tem um motor, e o qual externa aquilo que se move. O que motiva? O que faz com que movimente? Então, o estudo é do que gera essa motivação para acontecer. Então, todo motor ou força, ou o que motiva para que tenha um movimento,
é uma cadeia de causa de mudança, é causal das mudanças, que causa essas mudanças. Então, sempre tem algo que motive, né, que haja um motor para impulsionar para que aquilo aconteça, né, na vida, enfim. Então, essa cadeia causal pode atingir o limite, e esse limite do que move, mas ele não é movido, mas há alguma coisa que impulsiona. Então, Aristóteles chamou isso de limite de cadeia, de causalidade, da mudança, né, que pode fazer com que mude. Então, vocês podem ver aí nessa imagem, imagine uma longa fila de dominó. Cada uma, se pôr em movimento, mobiliza a peça e vai assim, uma seguida da outra. Então, cada peça foi movida por uma causa que é externa a ela. Qual seria essa causa que serviu de motor? O homem que impulsionou, utilizou o primeiro momento para que motivasse e que tudo acontecesse. Então, houve a primeira pedra, né? Que movimentou essa longa cadeia causal. Então, porém, no caso, a primeira pedra aí que foi causada o movimento, ela originou uma causa, uma sequência de fatos, né, de cadeia, de cair, que foi impulsionado de uma forma mecânica. Qual foi a forma mecânica? Foi a mão da pessoa que empurrou. Então, houve uma motivação, sim, houve uma causa, houve um impulsionamento e houve a realização. Então, dentro dessa analogia, dessa forma de pensar em relação ao efeito dominó, era remetida à vontade do que o indivíduo que empurrou a primeira peça. O que foi que impulsionou ele a empurrar a primeira peça? Isso não é só no jogo, mas em várias situações do mundo. O que é que motiva a pessoa a fazer uma determinada ação? Então, essa causa primeira, que pôs tudo em movimento, tem uma relação com as demais outras causas. Ser capaz de gerar um movimento, não por uma causa externa, mas sim por si mesmo. Então, muitas vezes o que motiva, né, o que motiva a pessoa a fazer alguma coisa, não é uma causa externa, e sim uma coisa que já vem dentro dela, que ela mesma quis fazer. Então, ele começa a discutir também a questão de ética e política, né, em relação às ações humanas, que tem uma meta, tender um bem, mas todos os fins particulares, aos quais tendes, e às vezes as pessoas se subordinam ou se subordinam a um bem supremo, que é a felicidade. Então, nesse momento de se questionar, de se subordinar, de motivar-se à felicidade, cada um tem o seu pensamento, a sua ideia de felicidade. Então, a felicidade, porém, não está na posse de bens aquisitivos, de riquezas, de honrarias, de objetos tecnológicos ou alguma coisa que você queira ter tanto para ter a tão sonhada felicidade. Mas porque para Aristóteles é a realização mais nobre da busca dessa felicidade da natureza humana é a racionalidade, é o pensar, é o questionar o que é que me motiva para estar tão feliz. Então, uma vida gasta sempre em prazeres é uma vida que assemelha os seres humanos a animais, segundo o pensamento de Aristóteles. Se o homem é motivado só para suprir os seus prazeres, né, os seus desejos, as suas paixões, então ele vai se semelhar a animais, porque não foi algo racional. Ele não encontrou a felicidade com algo racional e lógico, e sim só com a forma que ele encontrou de suprir os seus prazeres. Então, o bem supremo, que é a felicidade, segundo Aristóteles, não consiste só na satisfação desses impulsos, dessas paixões, mas sim que é conquistada pela intervenção que é a razão, né? Que é dada a razão. Então, não é os sentimentos ou os prazeres ou tudo que você vem adquirindo, e sim a razão e o porquê você está feliz e não qual coisa lhe motivou ou lhe deu, proporcionou a felicidade. Então, a influência humana nessas questões de
sentimentos, né? Então ele começa a discutir sobre o contexto de valores das almas, que era considerado por ele um valor supremo. Então, para ele, a felicidade, o valor supremo era os valores da alma. Então, ele também pensava e estava convencido na existência da natureza humana, que todos os seres humanos tinham uma função. Qual é a sua função? A que propósito você veio para o mundo? Então, com essa busca de cada ser humano de saber qual é o seu propósito, esse poderia ser o seu bem supremo, a sua busca e o seu encontro com a felicidade. Então, há um modo de vida que combina conosco, segundo o pensamento dele. O que distancia a gente de animais, né? Que é o raciocinar e saber o que devemos fazer e quando devemos fazer. E partir desse princípio, ter uma visão melhor de vida, né? E usar, sim, essas questões que nós temos, e principalmente a questão da razão, para nos motivar, sim, à busca dessa felicidade, desse bem supremo. Então, para ele, as ciências práticas a respeito da conduta do homem, sempre há a questão individual, que é a questão ética, que nessa questão ética, a forma com que você vive vai te direcionar na sociedade e também de uma forma e visão política. Então, nesse contexto político, Aristóteles, ele tinha uma visão mais realista e ele consistia os seus pensamentos comparando a diferentes constituições ou formas de governo que era questionada, né, por ele. Então, para ele pensava uma forma positiva, desenvolver ou perceber quais seriam as formas negativas para a busca suprema dessa felicidade. Então, ele classificava essa busca, né, essa forma de pensar da questão de política e sociedade em 3 formas de governar, que era monarquia, aristocracia e política. E dessas formas de pensar, ele pensava também da mesma forma, era tirania, oligarquia e democracia. Ele fazia um parâmetro em relação a isso. Então veio a questão do pensamento, governo de um só. Para ele dizia, e é estipulado como governo exercido por uma só pessoa, de caráter hereditário, e busca o bem comum por meio da obediência das leis e as tradições. A tirania, para ele, era um governo de interesse exclusivo. O governante prevalece toda a sua sociedade, né? O governo dele, ele prevalece sobre toda a sociedade. E para Aristóteles, a tirania representa uma quebra da legitimidade do poder, porque a partir do momento que você é tirano, onde só a sua forma de pensar e suas leis prevalecem sobre todas as pessoas, ele não achava que era correto. Também tinha um governo de poucos, que era a aristocracia, forma de governo na qual o poder é concentrado nas mãos de uma minoria, do grego Aristói, né? Os melhores entre o povo, e Kratos, poder, o governo, poder, que significava governo dos melhores, né? Uma escolha entre os melhores que havia nas grandes polis para governar na época. E tinha também a oligarquia, governo cujo poder pertence a um pequeno grupo economicamente privilegiado. Governo de muitos. Politia, que é a Constituição. Governo do povo, no qual a Constituição garante o bem de todos e o respeito às leis, né? Então, a democracia era uma outra forma de governo que era exercido pelo povo, favorecendo preferencialmente a classe pobre, né? Democracia, governo do povo para o povo. Então, depois dessa breve passagem por Aristóteles, tem uma atividade para vocês na página 36 e 37. Tirarei as dúvidas na aula do Meet e até a próxima aula. Tchau, tchau.